Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Voz Afro, seu podcast semanal que fala sobre cultura afro-brasileira, empreendedorismo negro, também as vivências de sucesso, os perrengues que a comunidade enfrenta. E para você que nos acompanha nas redes sociais, que nos acompanha aí no YouTube, inscreva-se no canal, siga a gente no Instagram, também no TikTok. Vai estar aparecendo para vocês aqui o linkzinho aqui, ó. Só clicar aí, vai estar também na descrição desse vídeo. Então, siga a gente. E nós recebemos aqui hoje um velho conhecido, já esteve com a gente aqui uma vez, já aqui na época do online ainda, e está voltando aqui agora no estúdio também. Espartaco, seja muito bem-vindo, cara. Eu não vou me atrever a falar o sobrenome, de novo, porque eu não consigo. Sério. Chaknik. Então, não consigo. Não, tudo bem. Espartaco só tá de boa, né? Sim, tá tranquilo. Com certeza. É muito difícil ter outro Espartacos, né? Não, é verdade, é verdade. Esparta, talvez? Talvez. E o mais interessante é que o nome do meu irmão é Ben-Hur também, né? Então, enfim, Espartacos e Ben-Hur, imagina. Seus pais foram criativos, né, cara? Com certeza. Foram bem criativos. Cara, você sabe como é que a gente funciona aqui, né? Tem aquelas perguntinhas de praxe e tal. Claro. E pra quem não conhece, quem é o Espartacos? Bom, o Espartacos, né, é um empreendedor de 45 anos, negro. Que eu posso dizer que assim, o empreendedorismo sempre esteve junto comigo lá atrás, bem desde novo, né? A partir ali dos 25 anos. Eu sempre tive vontade, né, de criar alguma coisa, e principalmente de impactar pessoas, né? Então, eu acho que o bichinho, né, do empreendedorismo me mordeu ali atrás. E o Espartacos é essa pessoa que quer mudar o mundo. Mudar o mundo, cara, não seria muita pretensão? Ou você acha que não? Não, sabe por quê, Robélio? Porque assim, as pessoas... E eu dou muita mentoria. E a dificuldade maior que a gente tem, na verdade, é de quebrar essas crenças limitantes, né? Todas essas questões, quando o empreendedor preto, né, ele começa... Aquilo, inclusive na nossa última entrevista eu comentei sobre isso, né? Que a gente começa nessa vida fragmentado, né? E aí as porradas da vida vão ou reduzindo a nossa saúde física ou mental, ou as duas coisas. Sim, sim. Então o que acontece? A gente precisa primeiro ter, obviamente, um mapa, um objetivo. E aí, por isso, o propósito é tão importante. E por isso, para mim, mudar vidas é importante, né? Até porque, bom, você está falando, né, Espartacos. Quem é o Espartacos? Eu sou adotado, né? Minha tia, irmã do meu pai, me adotou. A gente veio para o Rio, né, eu com 3 anos de idade. E com 1 ano de idade, né, meu pai não estava mais com a minha mãe. Ele tinha um outro relacionamento, enfim. Sim. E aí, com 1 ano de idade, minha mãe conheceu uma pessoa, né, um cara. E esse cara assassinou ela. Então, inclusive, as minhas conexões que eu tenho em relação à Câmara LGBT, né, a comunidade LGBT e outras ações que a gente quer fazer, tem muito a ver com isso, né, com esse propósito, porque o machismo, no final das contas, ele faz vítimas em tudo quanto é lugar. Sim. Né? E como é que foi a trajetória até chegar aqui? O que te levou a empreender? O que te motivou assim? Como é que foi esse bichinho que te picou para empreender? Então, é o que eu falei, eu sempre tive sonhos. E é engraçado porque muitas pessoas, inclusive próximas a mim, sempre naquela visão que eu falei, né, anteriormente, as pessoas têm uma visão limitada. Então, sonhos não são possíveis. Depende. Se você tiver verba, preparo, né, oportunidade, por que um sonho, e obviamente propósito, né? E um mapa, cara, que sonho é que é impossível? Cara, mas aí vem uma questão assim, cara, tipo, no Brasil empreender é muito difícil mesmo. Sim. E sonhar no Brasil custa caro às vezes. Exatamente. Por mais que a gente fale assim, sonhar de graça não é. No Brasil já custa caro. Sim. E o errar custa muito caro para quem empreende, né? Porque assim, quando você está empreendendo, se você quebrar a primeira vez, dificilmente você vai conseguir se reerguer tão rapidamente, a não ser que você seja herdeiro. Aí você consegue, tem alguém por trás ali te bancando e injetando dinheiro. Mas se não tiver o empreendedor comum, negro principalmente, é muito mais difícil. E mesmo a pessoa tendo esse sonho, então uma ideia inovadora,
E a gente falando sobre inovação, né? Por exemplo, mesmo com a ideia inovadora que assim, cara, que é algo que vai chegar, que pode dar certo, pode impactar muita gente e pode dar muito certo mesmo, ainda assim as pessoas enfrentam dificuldade, enfrentam algumas barreiras, né, para conseguir atingir esse objetivo, esse sonho. O que você pensa assim, quais seriam as principais dificuldades dessa galera que, assim, eu quero empreender hoje, estou com uma ideia muito top aqui e preciso de grana, preciso de investidor e tal. O investimento seria o principal da barreira ou tem outras coisas mais que dificulta a realização desse sonho, por exemplo, realizar esses sonhos e tal? Olha só, investimento, principalmente no Brasil, porque assim, eu participei já de programas de aceleração fora, né? Singapura 2020 e outros programas aqui no Brasil também. E assim, a dificuldade que a gente tem é principalmente da pessoa querer investir no seu projeto, na sua ideia. As pessoas, no final das contas, têm uma ideia errada de que o investidor vai investir na sua ideia. O investidor não investe em ideia. O investidor investe em pessoas. Porque uma ideia, ela pode ser mudada, ela pode ser pivotada, de repente pode não dar certo. Agora, se você tem a confiança de que aquela equipe vai conseguir resolver qualquer problema daquela solução, ele vai investir em você. Aí vem uma outra questão. Porque eu já ouvi o contrário. Que o cara vai investir na sua ideia, mas não investir em você. Porque há muitos casos também de investidor que chega para colocar de grana na empresa, em startups, que eles levam a equipe deles, porque acham que aquela equipe que está ali, quem criou a ideia, não é capaz de gerir o negócio. Então leva a equipe dos caras então, sabe? Se eu estou comprando sua ideia, vou entender que eu quero X% da sua empresa, vou investir X milhões aí que seja e tal, só que vai a minha equipe. Você vai ter que sair do cenário aí, vai ficar meio que como um sócio, não vou dizer cotista, mas um sócio mais que vai, quase um cotista, né? Que vai pegar o lucro da empresa e tal. Então eu já ouvi muito falar disso, assim, a galera investe na ideia, não no cara. Vou te perguntar uma coisa. Vamos supor que agora, nesse momento, aparecesse um investidor para investir no Voz Afro. E aí quisesse investir, mas pegasse 90% do Voz Afro. Você aceitaria? Não. Você entende? Ele não vai. Se você vai por esse caminho de buscar um investidor que só invista na sua ideia, uma hora ele vai te chutar da sua ideia. Mas você não acha que é o que a grande maioria faz, por exemplo? Porque é o caminho mais fácil. Eu tive uma ideia, vou vender essa ideia, vou ganhar milhões e beleza. E cadê o propósito? Pra você ter noção, a minha ideia eu não tô buscando nem investidor nesse momento. Eu tenho condição de buscar investidor, mas eu não quero. Mas assim, cara, é o mundo capitalista, né? É o mundo capitalista, a gente sabe o que vai pagar as contas, no final das contas é a grana. Sim, mas no final do dia, a grana vai pagar as contas. Concordo contigo, mas aí você precisa ter o quê? Planejamento. Sim. Com o planejamento, você consegue se organizar. Por exemplo, se eu tenho um projeto que custa, sei lá, 50 mil reais, eu consigo me planejar o que eu posso, por exemplo, monetizar dentro do meu projeto agora, nesse momento. O que eu consigo monetizar em médio prazo ou longo prazo. Tudo é questão de quê? De análise de dados, entendimento do teu público-alvo, para quem você vai vender. E aí isso entra no quê? Propósito. Porque o propósito é que vai, obviamente, te nortear sempre. Por exemplo, o Voz Afro tem um propósito maravilhoso aí. Vamos lá. Quando a gente fala de povo preto, né, e a gente fala de uma série de questões aí históricas, né, o cerceamento da liberdade, ele começa não só na liberdade de ir e vir, como na voz. Sim, claro. Então entende que o propósito do Voz Afro é dar voz às pessoas. Não é. Não? Não é. Eu não tenho esse poder de dar voz pra ninguém. Sim, mas você é um veículo. Talvez eu vou tentar amplificar essa voz, mas não dar voz. Ok, claro, eles têm as suas próprias vozes, óbvio. Sim. Mas você entende que vai o Voz Afro, porque assim, o empreendedor preto, ele não tem condição de estar na mídia, de estar sendo divulgado, né? E isso aqui é uma porta... Né? Principalmente pequeno. Exatamente. E aí a gente entra nessas novas tecnologias, né, como a internet e aí as redes sociais, que foi uma mudança maravilhosa para esse pequeno empreendedor. Sim. Porque antigamente ele tinha que investir milhões na televisão, no rádio, e você não conseguia segmentar, né, para o teu público específico. Com a internet não, você consegue fazer isso. É maravilhoso, né? Agora... Por que as pessoas atualmente, principalmente os pequenos, né, que é isso que eu dou mentoria nesse sentido, não conseguem ter resultados, por exemplo, de venda na internet?
Porque aí entra a grande questão. Se você observar o marketing de todas essas empresas pequenas, não é o marketing que está com problema. Na verdade, ele não deveria nem ter começado o marketing dele. Ele deveria estar trabalhando a base da empresa dele primeiro. Cadê o Canva? Cadê a organização da empresa dele? Cadê metas, objetivos e etc. Sem isso, cara, você vai dar um tiro no escuro e vai perder sua única chance. Pois é, mas aí quando a gente fala do pequeno, que a gente falou aqui agora, a gente já fugiu um pouco da pergunta aqui, mas... Não, tudo bem. Também não vamos nesse caminho mesmo. A gente fala do pequeno, grande parte dessa galera pequena e preta empreende por necessidade. Sim. E não tem escola pra isso, assim. O cara às vezes tá empreendendo e nem tá sabendo que tá empreendendo, na verdade, né? O cara começou ali, mas não tá nem sabendo. Então, talvez assim, cadê o Canva? Cadê a análise SWOT? Cadê isso? Cadê aquilo? Esse cara nem sabe que isso existe. Porque não é dado pra ele essa oportunidade. Porque ele tá ali na necessidade mesmo, sacou? Sim, sim. Então, talvez esse planejamento tenha que vir de outro lugar. Aí tem que haver algum tipo de estruturação que vai dar essa possibilidade, essa condição para essa pessoa também, não? Sim, isso inclusive a gente quer trabalhar, né? Atualmente, né, para você ter noção, eu estou prestando consultoria, né, para a Fundação Roberto Marinho, Canal Futura e Sebrae. A gente está num projeto chamado Educação Empreendedora em Rede, onde é para ensino fundamental e médio. Então a gente está trabalhando ali, a consultoria é na parte de conteúdos, né, do curso EAD. Então a gente está fazendo toda uma parte de gamificação, tá discutindo território. Cara, um projeto maravilhoso. E precisa ser feito isso, exatamente isso. Você tem que treinar, capacitar as pessoas. Né? Antes dele, por exemplo, abrir a empresa, o ideal é ele ter uma mentoria em relação a isso. Até para poder estruturar esse negócio dele. Então, por exemplo, o nosso projeto, né, a Six Wings, a gente prevê investimento no setor de turismo em relação à capacitação e treinamentos. Porque é a base, né? Você não tem como você ter uma transformação do setor, e aí eu estou falando especificamente de turismo, né? Sem você ter essas capacitações. Sim. Né? Senão, obviamente, é aquilo que você falou. O cara vai chegar ali, a única chance que ele tem, ele vai, infelizmente, desperdiçar porque ele não teve um preparo anteriormente. E, obviamente, isso passa pelo quê? Por uma rede de apoio. Né? Inclusive, a gente, ano passado, né, eu comecei a construir, né, um ecossistema em turismo chamado Comunidade Voe, exatamente para que a gente construa essa rede de apoio para esse micro e pequeno empreendedor turístico. Ali dentro a gente tem, claro, grandes empresas, etc., mas a ideia é que ali seja um ponto focal para a discussão, né, de mudanças em relação ao setor de turismo. Porque não é um setor que me agrada, porque não é um setor inclusivo, que gera oportunidade de fato para todo mundo. E aí a gente está falando de setor de turismo, engloba festivais, eventos, shows, peça de teatro, tudo, bares, restaurantes, tudo. Né? Então, a nossa missão, por isso que eu falei, né, de impactar, é realmente da gente transformar esse setor de turismo. Entendi. O Brasil é um país, assim, Spartacus, muito burocrático, é muita coisa. Muita coisa. Total. Você acha que isso também dificulta também essa questão do pequeno empreender? Pro pequeno empreendedor, na verdade, né? Cara, assim, como eu sou um empreendedor naquele estilo que eu estou me fazendo, né, nesse sentido, né, eu não tenho investimento por trás, etc. Então, assim, o que eu acho a gente tendo essa rede de apoio auxiliando a gente, e aí, por exemplo, a Fundação Moody's é parceira nossa, né? É essencial o trabalho que eles fazem com o jovem, né? O jovem aprendiz, porque esse jovem já começa a ter uma noção de organização, de ambiente de trabalho, de empresa, e a partir dali ele começa a ter também uma visão de futuro. Porque se você não sabe quem você é, como é que você vai saber para onde você está indo? Sim, sim. Tudo bem que isso é uma construção. Foi até engraçado, né? Eu fiz uma palestra no Mucab, né? Para a Fundação Moody's, né? Para 100 jovens. E aí lá pelas tantas, eu perguntei para um deles, vem cá, qual é o seu plano? Né? Aí ele falou assim, não sei. Eu falei, tá, mas o que você gosta de fazer? Ele, não sei. Aí todo mundo começou a rir. Né? Que é a tendência natural das pessoas, começam a rir e tal. Aí eu virei e falei assim, gente, não ri não. Tá, um jovem de quantos anos? Só pra gente ter uma noção. Entre 16 a 21. Tá? E aí todo mundo rindo, eu falei assim, gente, não é pra rir. Desculpa te interromper. São jovens de periferia? Sim, na sua grande maioria de periferia. Escola pública, né? Então a Fundação Moody's, inclusive, né, eles são referências, né, no jovem, né?
criaram o Jovem Aprendiz e tal. Então, eles trabalham exatamente com esse público, né? Que está saindo ali da escola, né? Segundo grau, e está nessa transição. E aí é uma oportunidade para esse jovem tá ali, né? Mas... E aí o que acontece? Eles estavam rindo e aí eu falei assim, gente, não ri não, porque eu demorei 20 anos para saber, para descobrir o que eu quero, quem eu sou, qual o meu propósito. Então, assim, o jovem, né? E aí falando disso, não só o jovem, mas todo o povo preto, a gente precisa de opções. Mas principalmente o jovem. Por quê? Normalmente eles vão fazer cursos, muito assim, vai lá fazer, sei lá, administração, o que é que tem? Porque é o que tem. Acho que a gente precisa começar a mudar essa visão do que é o que tem para a gente poder dar opções para esse jovem, porque ele está na idade de escolha e de teste, de testar as coisas, né? Acho que é isso. Você falou na resposta anterior sobre gamificação. Isso. Para quem não sabe, o que é essa gamificação? Então, a gamificação é você transformar, né, aquilo ali em algo que é como se fosse um jogo. Então, ele gera uma satisfação naquela pessoa por estar participando daquilo ali. E aí tem várias estratégias que você pode utilizar, né, para gamificar. Pode ser, por exemplo, um curso, pode ser um site, pode ser para venda, uma série de formas que você tem aí de fazer gamificação, né? Entendi. E o termo vem lá dos jogos, né, dos games, né, na verdade. Entendeu? Entendi. Cara, a gente falou um pouco sobre financiamento também, né? Questão de financiamento para uma ideia mesmo, investimento e tal. Isso. Vamos falar sobre isso no segundo bloco, que vamos intervalar agora e a gente volta já já. Estamos de volta para o segundo bloco aqui do podcast Voz Afro, conversando hoje com Spartacus. O sobrenome não vou falar mesmo, cara. Chaknik. Cara, eu não lembro, cara. É muito difícil. Fala Queiroz, então. Pronto. Queiroz, isso. Queiroz é perigoso, cara. Não, é verdade. Queiroz não é perigoso, você fala Queiroz. Melhor não, deixa o Chaknik mesmo. Né? Cara, a gente terminou o primeiro bloco falando sobre a questão do financiamento para startups. Como é que funciona isso no Brasil hoje, assim? Há algum programa de aceleração mas que facilita essa captação para startups e tal, ou até mesmo alguma coisa que seja do Estado para fomentar isso, o pequeno empreendedor principalmente? Aqui, por exemplo, Roberto, aqui no Rio a gente tem o Startup Rio, né? A gente, por exemplo, teve uma iniciativa... Desculpa, você falou que tem Startup Rio, mas isso. eles também investem grana ou é mais aceleração mesmo de mentoria e tal? Ah, tá. Startup Rio, Gavia Angels, tem uma série de Ventures Capitals também que investem, né, em projetos. A questão é que, por exemplo, a primeira coisa que você precisa ver é a tese de investimento dessa galera. Então, porque senão você acaba fazendo o quê? Você dá um tiro e perde aquele tiro. De uma conexão que você poderia ter para por exemplo, um outro objetivo. Porque se você sabe da tese de investimento daquela empresa e sabe que ela não vai investir, não tem propósito de investir aquele ano, para que você vai entrar em contato? Então é melhor você buscar esses outros. A gente tem, por exemplo, programas que foi o que eu participei, né, que a gente chama de Free Equity, né, que é assim, você recebe um dinheiro, mas não precisa dar percentual da sua empresa. E tem outras acelerações ou programas, né, onde você, como por exemplo, o Anjo, Investidor Anjo, onde você perde um percentual da sua empresa e ele investe uma grana. E aí a indicação que eu dou é sempre escolha pessoas que estejam alinhadas primeiro com o seu propósito e segundo, que obviamente é o que a gente chama de smart money, que é o dinheiro inteligente. É uma pessoa que não necessariamente vai chegar para a tua empresa e colocar só dinheiro, mas sim dinheiro, conexões, inteligência, tá? Entendi. Você falou da Equity Free, né? Isso. Que é a pessoa que vai investir na sua empresa sem pegar percentual. Exato. Ainda é comum? Nos programas de aceleração governamentais, sim. Tá? Por exemplo, em 2020 eu participei de um de Singapura, né? A gente foi a primeira startup na época, eu era founder de uma startup e fomos a primeira startup brasileira a ser selecionada nesse programa de aceleração. De lá para cá, né, eu participei de alguns programas também, né? Tipo BeFly Day, Desafio São Paulo de Turismo. Então tem alguns
programas, né, tanto de aceleração, seja de incubação também, que aí é um estágio anterior, né, do business, que às vezes tem de fato investimento ali no teu business, sem te pedir, obviamente, o percentual do teu negócio. Mas o normal hoje é a galera investir, que é em percentual, né? Claro, com certeza. É o normal. Normal. E o que é essa questão de você investir, que é o percentual? O que é o aceitável? Ou assim, vale tudo na negociação? Porque tem galera assim que fala assim, cara, a pessoa quer 30% da sua empresa. Tem gente que vai querer vender 30% da empresa, não vai querer dar. Porque, pô, a minha ideia, eu quero 30% do meu negócio. Como tem pessoas que vão querer 60%, vão querer 51% para ser majoritário ainda, né? Sim. O que é aceitável mesmo, assim, ou não tem regra para isso? Olha só, o mercado, ele meio que tem uma certa regra. Claro que assim, você pode botar o preço que você quiser, a empresa é sua, você vai vender e você vai dar o percentual que você quiser. Você acha. Mas assim, você precisa primeiro fazer uma precificação, um valuation, né, na verdade, da tua empresa, para descobrir exatamente qual o custo dela, né, quanto que ela vale no mercado. Né? A partir daí você tem condição de você oferecer percentual. Agora, isso é também um assunto delicado porque isso depende também de N fatores na hora de você fazer essa valoração da tua empresa. Sim. Normalmente, investidores anjos não pegam mais do que 10% da tua empresa. Porque senão não faz sentido. Senão o cara começa a ficar com... Porque, vamos lá, uma startup, ela passa por diversas etapas de investimento. Tá? Série A, não sei, então ela tem várias etapas. Então, se você, no início, na primeira etapa, você oferecer um percentual muito alto da sua startup, quando chegar no final, você não tem percentual para negociar. Então, aí você está lascado. Então, você tem que tomar muito cuidado nesse início, né? E ter, obviamente, um plano, e ter alguém ali te apoiando e te mentorando nesse sentido, se você não tem esse conhecimento. Tá? E quando a gente fala em investimento série A, série B e tal, qual seria assim, o valor hoje de série A? Qual o limite de série A, qual o limite de série B? Só para as pessoas entenderem assim, assim, cara, eu quero investimento de série B para mim, você sabe? Não me recordo especificamente desses valores, não, mas depois a gente até pode colocar, não tem problema não, a gente passa para vocês. Não. Mas eu não me recordo do valor exato, não. Tá? Até porque foi o que eu falei, entendeu? Vai depender muito, né, de quanto que você acha. Porque, por exemplo, você pode achar que a tua empresa vale 1 trilhão. Depende, né? Então, isso obviamente você tem que fazer um estudo muito sério desse valuation. Achar, você pode achar tudo, né? Exatamente. Pode achar tudo. Exatamente. Tipo assim, a ideia é mesmo negócio, acho que vale X milhões e vai valer X milhões. Por isso que tem pessoas profissionais que fazem isso, né? Eles são contratados para fazer o valuation da sua empresa. E aí, obviamente, você tem, inclusive, todo um carimbo, vamos dizer assim, né? Porque uma empresa chegou ali e falou, olha, tua empresa custa tanto. Eu até comentei, né, que a gente, nesse momento, não está buscando investimento, né? Sim. Porque esse projeto, né, a Six Wings, é um projeto que eu tô desenvolvendo desde o ano passado, porque, como eu falei, né, no bloco anterior, eu desenvolvi um ecossistema em turismo chamado Comunidade Voe. E ali a gente trouxe o pessoal do Quilombo do Campinho, a Rede Inderecó, a gente tem favelas, tem aldeia indígena, enfim. A gente está se conectando com os povos, né, originários, tradicionais, LGBT, comunidade LGBT, refugiados imigrantes, com a Caritas também. Então, eu comecei a pensar o seguinte, cara, eu preciso de um negócio que eu consiga investimento para poder investir nessa galera. Porque não adianta, Robélio, se não tiver investimento, a gente não sai do lugar. É aquilo que a gente fala muito na mentoria, você vai ficar esperando, né, investidor, você vai ficar esperando uma série de coisas e as coisas não vão andar porque não andam mesmo. Sim. Então, assim, eu me coloquei na missão de construir um business que pudesse investir em todas essas pessoas e em todos esses negócios que estão dentro do meu ecossistema. E aí eu desenvolvi a Six Wings, que é um programa de pontos. Né? Não sei se o pessoal sabe, né, como é que é o setor, né? Mas o setor, né, as empresas tops do setor, elas estão faturando aí ano passado, por exemplo, se é dado público, foram faturados de lucro líquido 950 milhões. Para o ano que vem, está com projeção de 1,5 bi só no mercado brasileiro. Empresas do setor de
Pontos, programas de pontos. Exatamente. Não sei se o pessoal sabe, programa de ponto está conectado a banco, programa de milhas está conectado à companhia aérea. No meio disso, a gente tem os programas de fidelidade, que a gente tem, por exemplo, sócio-torcedor, a farmácia, por exemplo, que você frequenta, às vezes tem um programa de fidelidade. O pipoqueiro, tipo, comprou 5 pipocas, a sexta é de graça, isso é um programa de fidelidade. Tudo que faz com que o seu cliente, que fidelize o seu cliente, que ele permaneça como seu cliente, é um programa de fidelidade. Então, o programa de ponto, a gente está, além, claro, de vir, né, com um programa de pontos, a gente está trazendo uma inovação que é um fundo de pontos sociais, onde a gente vai fornecer passagens aéreas gratuitas para estudantes, universitários, pesquisadores, cientistas, atletas. Inclusive, estamos, nesse momento, já negociando com alguns clubes brasileiros para a gente auxiliá-los na questão, né, do atleta de base olímpica. Por quê? Porque o esporte olímpico no nosso país é subsidiado. Para você ter noção, são só 7 passagens mês. Então, um exemplo, se você pegar o time de vôlei, um time de vôlei são 6 na linha e mais 7 o técnico. Quer dizer, não vai comissão técnica para os eventos, não vai reserva. Essa é a realidade do esporte olímpico no nosso país. E detalhe, vai piorar, por quê? O que está acontecendo hoje em dia são as SAFs dos clubes. Eles estão vendendo todo o departamento de futebol para grandes corporações. Então aquela merreca que escorria do futebol, desses patrocinadores gigantes, que escorria para o esporte de base olímpica, vai deixar de existir. Então a gente está correndo um sério risco do esporte olímpico no nosso país deixar de existir. Só voltando um pouquinho, que a gente vai entrar mais detalhadamente nas Six Wings aqui. Claro. Mas, assim, você trabalha com inovação. Sim. Com inovação. Com certeza. Você acha que a falta de infraestrutura tecnológica no Brasil contribui um pouco, assim, não que contribui, mas dificulta um pouco mais ideias inovadoras, empresas com ideias inovadoras? Ou essa questão de falta de infraestrutura tecnológica é a balela que a gente tem tudo isso aqui no Brasil também? Tem. A gente tem, e a gente tem condição de construir isso. Outro dia eu vi lá, estudantes da UERJ ganharam uma competição de foguete internacional, acho que América Latina. Sabe, principalmente o povo preto, a galera da favela, cara, eles conseguem, porque é o dia a dia, né, da gente, de construir soluções criativas, porque a gente não tem dinheiro. Então, assim, ideia a gente tem. O grande problema é você construir a base. Essa pessoa, desde cedo, e aí a gente volta à questão do sonho, né? Lhe é negado sonhar. Não, você não pode sonhar, não. Só tem isso aqui pra você. Serviços gerais, caixa de supermercado. Não desmerecendo essas profissões que são maravilhosas. Mas a pessoa, ela acredita que aquilo ali é o destino dela e ela tá traçado só aquilo. Eu tô mentorando, por exemplo, a Fabiane. Ela é dona da escola de cabelo afro. Oh, que legal. Muito bacana o projeto dela, né? Ela é uma empreendedora preta, mulher, periférica, inclusive com esclerose múltipla. Ela foi diagnosticada em 2018. Tá? Eu conheci a Fabiane numa mentoria, né, que a gente está fazendo, que eu fiz para o Lab Diversidade Empreendedora, do Diversidade Colorida, que é um hub de aceleração, né, de diversidade. E assim, depois que eu fiz essa mentoria para o Lab, né, Diversidade, eu ofereci uma mentoria individual para ela, porque eu percebi que ela é maravilhosa, mas ela estava perdida. Ela não sabia exatamente isso que a gente fala. Ela não sabia o que ela tinha que fazer na empresa dela. Então eu estou mentorando, e aí eu falei assim, cara, você tem uma escola, né, de cabelo, então assim, trança, uma série de coisas que ela oferece, e ela parte, não é só o trabalho, né, é também a cultura que ela está trazendo junto. E falei para ela, cara, você tem que, na verdade, buscar clientes como franquias e grandes salões, etc. Sim. Só que a mentalidade dela era para trabalhar com pequeno. Porque ela colocou na cabeça dela que ela só poderia trabalhar individualmente com clientes pequenos. E agora eu estou trabalhando na cabeça dela para ela pensar que não, ela pode trabalhar com uma franquia.
Por quê? Porque tem toda uma questão, as pessoas, o povo preto tá querendo, né? Ela realmente está vendendo esse serviço. Está vendendo esse serviço para o povo preto. Sim. Super conectado. A gente pega, por exemplo, a Pequena África. Eu vejo muito paralelo da Pequena África aqui do Rio com aquele bairro lá em Paris. Né? Lá, por exemplo, você tem um salão de cabeleireiro de estilo, né, afro, um do lado do outro, é uma rua inteira. A gente poderia ter isso, por exemplo, na Pequena África. Sim, sim. Né? Então, e aí se conecta muito com o quê? Com o turismo também. Né? Você falou um pouco, Spartacus, também sobre a mentoria que você dá para jovens estudantes e tal. Né? Como é que a educação no Brasil pode contribuir para fomentar o empreendedorismo no Brasil também? De que forma? Então, nesse projeto, né, que a gente está desenvolvendo lá com o Canal Futura, a gente está discutindo muito a questão. A primeira coisa que precisa ser discutida é a identidade de território. Sim. Esse jovem ele precisa entender que ele está num território, que ele pertence a um território, ele tem que se apropriar desse território, porque ele tem que se sentir pertencendo também a esse território, claro. Por quê? Porque a partir do território a gente consegue construir as redes de apoio. Né? E aí a gente tem diversas redes de apoio, inclusive são parceiros. A gente tem, por exemplo, a Faetec, que faz um trabalho maravilhoso. A gente tem o próprio Favela Inc. Tem diversos parceiros, né, que são redes de apoio para esse jovem. Né? Porque ele entendendo, por exemplo, vamos supor que um jovem queira ser DJ ou, sei lá, cantor de baile funk. Ele precisa entender primeiro que conexões ou como é que o território dele trabalha com o funk. O que é produzido? Quem são as pessoas que estão produzindo baile dentro do território dele? Como é que ele pode se conectar com essas pessoas? Por exemplo, se eu estou hoje aqui, né, é porque eu me conectei com você. Sim. Então esse jovem ele precisa ter esse apoio dessas conexões que vão, obviamente, levá-lo adiante. Ele sabendo que ele tem esse apoio, ele se sente seguro. O famoso networking, né? Sim. Mas é além do networking. É além. Porque o networking é muito aquela coisa do estou me conectando contigo porque eu preciso de algo. Vai além disso. É engraçado, por conta desse meu projeto, né, da Six Wings, eu estava conversando com um parceiro meu, antigo, que ele é dono, né? Era CEO, né, da cervejaria Aqueles Caras, que é super famosa e tal, aqui no Rio. E agora ele tá morando, acho que na Holanda. E aí eu tô querendo trazê-lo, porque eu gosto muito do trabalho dele e tal. Admiro, né, ele como empreendedor. E aí, conversando com ele, ele falou assim, Spartacus, mas eu não sei no que eu posso ser útil para você no seu projeto. Eu falei assim, Christian, eu não me conecto com as pessoas pela utilidade que elas têm para mim, não. Sim. Eu me conecto porque eu curto você, eu gosto de você e eu quero trabalhar contigo. Em alguma coisa a gente vai fazer junto. Então, essa questão do networking, na verdade, a gente transpor isso e, de fato, criar conexões. No momento que você cria conexão, ela é muito mais verdadeira, muito mais sincera. Ainda que seja uma conexão profissional. Eu também, né, ensino a parte de networking, construção de comunidade. Então, a gente tem que ver essa questão. Porque senão soa muito falso. Você vê por aí diversas comunidades sendo criadas e no final das contas as pessoas não engajam ou não gera nenhum resultado benéfico para aquele grupo, porque no final das contas as pessoas só estão ali por interesse, pela utilidade. Sim. Spartacus, vamos fazer mais uma pausa aqui, nossa última pausa, antes de voltar para o último bloco aqui do Voz Afro. E você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, deixa o like no vídeo e também compartilhe com geral aí também. Até daqui a pouco. Estamos de volta para o último bloco do podcast Voz Afro, conversando com Spartacus. E não se esqueça de se inscrever no canal do Voz Afro, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe aí com geral também. Deixe seu comentário aqui também no vídeo, alguma pergunta se quiser, sugestão, crítica, seja o que você quiser aqui. Aqui o espaço é seu, para você se sentir muito à vontade, se sentir em casa com a gente aqui. Spartacus, a gente falou um pouco sobre mentoria também, né? Sim.
ao longo aqui desses quase 100 episódios que a gente já teve aqui já, eu já ouvi muita história aqui de mentorias e mentores que prejudicaram muito a galera, assim. Eu ouvi uma história uma vez, que a gente não publicou essa história ainda. Nem sei se vão publicar. Mas a gente ouviu uma vez aqui a pessoa falando assim, porque eu vou investir no seu negócio, mas eu não sei se você é capaz de tocar o negócio. Investidor branco com 2 empreendedores negros. E o cara falou assim, eu nunca fiz com ninguém, foi com vocês, pela primeira vez. Gente. Então, assim, a gente ouviu muita história aqui sobre mentoria e mentores que prejudicaram muito o negócio das pessoas. Qual a importância, cara, real da mentoria para quem está começando a sua startup? Acho que assim, o principal é caminhos. De clarear algumas questões que você tenha. Porque assim, se você é o CEO do seu negócio, do seu business, você tem propósito, você está muito engajado com aquilo, você já tem mais ou menos as ideias do que você quer desenvolver. Às vezes você só não sabe como, ou você não tem as conexões para desenvolver aquilo. Sim. E aí você vai buscar isso. Então assim, é importante principalmente que os CEOs, né, das suas empresas sejam bons vendedores. Sim, sim. Que saibam, saibam lidar com pessoas. Isso é muito importante, porque no final das contas, os negócios estão voltados para pessoas. O meu negócio, ele é voltado para pessoas. Né? Então, eu acho que isso é uma característica que o CEO tem que ter. Sim. Muito forte. Tá? Mas eu te respondi, não sei. A importância da mentoria mesmo, assim, para o negócio. Cara, é importante, com certeza. Agora, você precisa de mentores sérios, aí você precisa analisar quem é essa pessoa, que mentoria é essa, com quem que ele está conectado, porque assim, por exemplo, quando eu comecei na parte de mentorias, e obviamente que a gente traz essas novas tecnologias, copyright, storytelling, tráfego pago, né, uma série de coisas que às vezes o empreendedor não tem muita familiaridade com aquilo, a gente sempre procurou, né, eu sempre procurei sair daquela coisa do arrasta para cima, da promessa ilusória de resultados mirabolantes, porque não existe almoço de graça. Sim, sim. O principal, olha só, eu hoje em dia tenho a consciência de que o principal inimigo do seu negócio é você. Não é o outro, não é o concorrente, não é você. Você, como empreendedor, você precisa estar disposto a fazer as coisas que precisam ser feitas pela sua empresa. O problema é que na execução, por isso que eu falei que investidores investem em ideias. Por quê? Falar, qualquer um fala, até papagaio. Agora, executar uma ideia, esse é que é o divisor. Entendi. Quando eu te conheci você em outra startup. Foi. E aí agora tem a Six Wings. Exatamente. O que te levou a criar a Six Wings? E o que, assim, você falou um pouco superficialmente, né, no blog anterior sobre o trabalho, sobre o negócio e tal. Mas assim, destrinchando, o que é a Six Wings e o que te levou a criar? Tá. Então, a Six Wings, né, é uma empresa, é um programa de pontos, né, onde a nossa proposta é oferecer experiências incríveis para o nosso usuário. Sim. Coisa que isso existe muito pouco, né, no mercado atual. Então, a gente está trazendo experiências turísticas incríveis, seja com quilombo, aldeia indígena. Lembrando que é pela perspectiva deles, o protagonismo é deles. Né? Experiências em favela, a parte também, né, da comunidade LGBT. Então, assim, a gente está trazendo, né, é um programa de pontos que eu falo, né, que é para todos e todes, mas a gente vai ter um olhar especial para os povos originários, tradicionais, LGBT, refugiados, migrantes e PCD. Né? Por que eu digo isso? Né? Eu não sei se vocês conhecem o setor, né, de programa de pontos. A gente tem algumas empresas, né? Então você tem o seu cartão de crédito. À medida que você consome, compra produtos ou serviços, você pontua. Com esses pontos você tem direito, né, à compra de produtos, para viagens, etc. Então é isso que a gente está desenvolvendo, a Six Wings ou 6 asas. Né? A proposta é ser uma asa para cada continente, onde a gente vai auxiliar.
Bom, e é um setor, né, como eu disse, né, no outro bloco, bilionário, né? Então, foi aquilo que eu falei também, a gente precisa de quê? De investimento para poder fazer as ações que precisam ser feitas, seja infraestrutura, treinamentos, capacitações, etc. Né? Com 1 bi dá para a gente fazer. Além disso, a gente também lança algo inovador, que é esse fundo de pontos sociais, né? Onde a gente vai fornecer essas passagens, né, para estudantes, pesquisadores, universitários. Então, assim, eu inclusive, né, Roberto, levanto a seguinte afirmação, e aí, muito conectado com o que eu disse sobre a minha história, né? Eu levanto a seguinte frase de que nenhum refugiado vai ficar longe da sua família novamente. Por quê? Porque tem muito a ver com o fato de que eu, na minha história, fiquei afastado, né? No caso, houve um corte da minha relação com a minha família, pai e mãe. Então, por isso que eu falo, é muito propósito. Então, a gente tem, por exemplo, parceria com a Caritas. Sim. Eu, em breve, quero conversar com a ONU. Por que não? Então, assim, agora, por que eu afirmo isso, tá, gente? Por que eu tô afirmando que a gente tem passagem para todos? Isso são dados públicos. Ano passado foram desperdiçados, e aí o meu projeto também fala muito sobre isso, sobre desperdício. A humanidade, gente, a gente desperdiça muita coisa. Desperdiça tempo, desperdiça recursos que o nosso planeta dá pra gente, né? E um deles são os pontos. Ano passado, pra você ter noção, pontos e milhas foram desperdiçados 40 bilhões de milhas. Daria para comprar 2.450.000 passagens entre Rio e São Paulo. Detalhe, já tá pago. Quer dizer, a galera não tem consciência do quanto de passagem que tem gratuita nesse momento. Quer dizer, são passagens que poderiam mudar a realidade de cientistas, pesquisadores, atletas, estudantes. Né? Pensa só, a gente podendo ter, de fato, programas de intercâmbio entre pesquisadores daqui e fora. Atleta não precisar ir para a rua vender docinho e etc. para poder comprar passagem para representar o seu país. Sim. Olha isso. Quer dizer, o cara ele é tão apaixonado pelo esporte e pelo propósito dele que ele tá disposto a ir para a rua, levantar dinheiro para poder viajar para representar o país dele, cara. Então, eu acho que assim, a Six Wings ela se trata disso. Nesse momento, inclusive, os clubes que a gente já está conversando, a gente consegue mesmo, né? A gente está lançando, né, em breve o programa, mas mesmo nesse momento a gente já consegue auxiliar qualquer clube brasileiro. Aliás, qualquer clube, ONG, evento, festival, feira, o que for. Por quê? Eu levantei a seguinte questão, né? Que é assim, inclusive para um dos clubes, né? Para o vice-presidente do Conselho Fiscal. Falei, fulano, o clube por acaso tem cartão corporativo? Ele falou, tem. Eu falei, tem alguém fazendo a gestão estratégica desses pontos? Ele, não. Nenhuma empresa está fazendo isso, Roberto. São milhões que vocês estão deixando na mesa. É impressionante. Por exemplo, um cartão que movimente entre 50 a 100 mil reais mês, a gente consegue, através de um trabalho desse gestor, fazer entre 25 mil a 50 mil pontos. Isso, obviamente, dependendo do trecho, né? Do trecho, são 2 passagens mês. Esse diretor, por exemplo, ele confessou que ele tinha 7 cartões. Só com os 7 cartões dele daria pra gente fornecer 14 passagens. Então, isso é um serviço que a gente já tem e já está oferecendo para o mercado, já temos clientes, inclusive. Um outro também é a questão de estruturação, né? Criação, estruturação e gestão de programas de fidelidade. Então, tem muitos clubes que não têm o seu sócio torcedor. Ou, vou te dar um exemplo, as universidades não têm clube de fidelidade para universitário. Imagina um universitário tendo desconto em congresso, em compra de livro, em editora, em evento, em viagem. Você pagaria 50 reais, 100 reais para ter todas essas vantagens? Eu pagaria. Então, o potencial de um clube de fidelidade ele é absurdo.
Se você pegar, por exemplo, se você tiver uma base de 5 mil seguidores ou 5 mil clientes fiéis, qualificados, se você botar um clube de fidelidade a R$50, você está movimentando já por mês R$250 mil, Robélio. Dentro, por exemplo, de uma realidade de uma feira preta, empreendedora, cara, R$250 mil mês, na certeza, é maravilhoso. Sim, muda aquela realidade ali. Sim. Então, esse negócio, né, que é o programa de pontos, ele se desmembra em várias outras oportunidades. E a nossa ideia é o quê? Através não só dessas passagens que a gente vai fornecer, e aí a gente está se conectando com grandes empresas, etc. Por exemplo, quem que vai cuidar da distribuição de passagens para refugiados e imigrantes? Caritas. Quem que vai cuidar da distribuição, porque eu não tenho essa expertise. Quem que vai cuidar, por exemplo, da distribuição das passagens para a comunidade LGBT? Então, se você, por exemplo, é um empreendedor, um pesquisador LGBT, etc., você vai poder ter, através da Six Wings, passagem aérea gratuita. Então, quem vai fazer isso? A Câmara LGBT do Brasil. Então, a gente já está trazendo parceiros para poder fazer essa curadoria na distribuição das passagens. Você falou em relação a um plano de fidelidade. Você até exemplificou em relação a estudantes e tal, universitários, pagarem R$56 para ter esse plano e ter N benefícios, né? Isso. E na teoria não é um valor alto. Só que isso é uma realidade também bem assim, peculiar no Brasil, que tem muito estudante de baixa renda. Que R$50 faz uma baita diferença no orçamento na pessoa. Pessoas que pegam, às vezes, sei lá, 3 conduções para chegar da universidade. Passar o dia inteiro lá, ganhar uma bolsa miserável, que não consegue se manter, que talvez essa bolsa, às vezes, de pesquisa, não paga nem as passagens dele. Eu posso estudar, mas não consigo me alimentar com essa bolsa, exemplo. Tem algum plano para essa pessoa também poder também adquirir esse plano de fidelidade também, ou não? Foi pensado ainda? Sim, porque... Bom, vamos lá. O setor, ele, além dele ser desconectado com experiências e turismo, etc., ele também, os planos também não são planos segmentados. Então, por exemplo, a gente vai criar, né, planos voltados especificamente para cada público. Então, o universitário vai ter por exemplo, as crianças, o jovem, então desconto em games, em teatro infantil, em eventos voltados para o público jovem. Sim. Tudo isso a gente consegue desenvolver. Por exemplo, Robélio, quando eu falei lá atrás de que a gente tem um olhar especial para os povos originários, tradicionais, etc., não é blá blá blá, é na prática. Por que eu estou dizendo isso? Se você, Robélio, vai lá no Quilombo do Campinho de Paraty, que é nosso parceiro, e compra lá na loja lá um artesanato de R$100 com um cartão, né? Você vai pontuar. Cada R$1 você pontua 100, um ponto. Então você fez, vamos supor que gastou R$100, 100 pontos. Só que o programa de pontos é meu. Sim. Eu posso determinar que a loja do Quilombo, ao invés de pontuar R$1 para cada ponto, ela vai pontuar R$1 para 1,5, 2. Então eu consigo trazer um fluxo de gente interessada naquela loja ali, porque está pontuando mais. Então a gente vai... Todos os comércios, negócios né, do povo preto, povos originários, LGBT, refugiado, migrante, etc., a gente sempre vai ter uma pontuação diferenciada. Entendi. Entendeu? Entendi. Qual foi a pergunta mesmo, Robélio? Porque eu fugi no final. É a questão de que se você teria algum plano mesmo para que as pessoas de baixa renda possam também ter também a fidelidade. Esse cara de baixa renda, né, ele ou menina, enfim, mulher, ele vai poder, através do programa, né, porque de qualquer forma ele está passando o cartão, está consumindo. Ou não. Supermercado. Ou não. Você acha... Débito, Pix. Talvez, débito, talvez. Entende? Porque quando a gente fala de pontuação, a gente sempre pensa no crédito. Mas a gente vai ampliar essa ideia. Por quê? Porque os programas de ponto também colocaram crédito, mas você não tem uma regra. Você não é obrigado a ficar somente no crédito. A gente trabalhando com débito e outras funções, a gente consegue inclusive trazer essa galera que não tem cartão de crédito. Porque o cara, com o débito, ele está pontuando.
Com esse ponto, ele pode consumir em bares, restaurantes, contratar serviços, comprar produtos eletrônicos, uma série de coisas. Então, esse jovem, por exemplo, esse universitário, ele de repente pode comprar um laptop através dos pontos que ele juntou com o programa de pontos. Então, é muito vantajoso. E, claro, a gente vai ter também planos voltados para baixa renda e etc, entendeu? Na verdade, assim, a gente não diz baixa renda, né? Na verdade, é um público que tá ali, é universitário. Eu já fui universitário, a gente sabe que a gente, né, tem a questão da grana, né? Tá curta ali, ele precisa segurar essa grana. Uhum. Então, a gente vai estar voltado para eles também, né? Entendi. Cara, estamos chegando aqui ao final. Voou. Voou, né? Verdade, Voou. gente. A gente fala pra caramba, né? Com certeza. Voou. Qual a mensagem que você deixa para quem está começando a empreender agora ou pensa em empreender, tem uma ideia que quer tirar do papel, mas está sem coragem, sem planejamento? Qual a mensagem que você deixa para essa pessoa? Bom, a primeira mensagem que eu deixo para vocês é o seguinte. Primeiro é se cercar de gente positiva. Uhum. Não estou dizendo, claro, pessoas também que ficam no mundo, não é isso, mas pessoas positivas que vão também somar ao seu projeto. Primeira coisa é isso, porque se você se cerca de gente negativa que só vai dizer que não vai dar certo, você desiste antes mesmo de tentar. Sim. A partir disso, construa uma rede de conexões. Essa rede de conexão de apoio é que vai te levar adiante, porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Depois disso, você estruture o seu negócio antes mesmo de abrir CNPJ, de pensar em marketing, etc. Faz o Canva da tua empresa, pensa no propósito, em objetivos de curto, médio e longo prazo. Depois que você tiver o teu plano, o teu mapa montado, aí você começa a trabalhar a sua empresa. Uhum. Eu acho que esse é um caminho melhor e mais seguro para quem quer empreender. Você dá mentoria também, né? Sim. De forma também particular também, contratação? Também. Então, para te achar para uma mentoria, como é que faz? Eu tenho o meu Instagram, né, que é @reidosleads, e também tem o meu WhatsApp, depois eu posso até fornecer, boto aí, não tem problema não. Não, segue o Instagram lá, segue o Instagram e procura lá. Pega o WhatsApp lá. Isso, maravilha. Simples. Tá. Sparta, muito obrigado, cara. Obrigado mesmo pela presença aqui hoje. Eu que agradeço. Pelo papo, foi bem legal, bem bacana mesmo. Espero que as pessoas que nos ouviram aqui, que nos ouvem e nos vê, né, tenham aproveitado bastante, tirado aqui bastante dicas aqui, insights aqui dessa conversa, desse papo. Muito obrigado mesmo, de verdade. Maravilha, Roberto. E você que está nos assistindo aqui no YouTube, não esqueça de deixar o like desse vídeo, inscrever no canal, ativar as notificações, clica no sininho aí para você ser lembrado, né? Sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal, tem conteúdo novo todo santo dia para você aqui, gente. Então, siga a gente também nas redes sociais, também no Instagram, como @podcastvozafro. Então, fica com a gente aqui, vem com a gente, na verdade, e até a próxima semana.